Olá, sejam todos bem-vindos a mais um instante de estudos aqui no Grupo de Estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, no livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E hoje, a finalização, na verdade, do tema Influência dos Espíritos nos Acontecimentos da Vida. Então, dando sequência, a pergunta número 535 do Livro dos Espíritos diz assim: quando algo de venturoso nos sucede, é ao Espírito Protetor que devemos agradecê-lo? E a resposta: agradecei primeiramente a Deus, sem cuja permissão nada se faz, depois aos bons espíritos que foram os agentes da sua vontade. Então, é uma questão, porque na realidade, a Deus sempre, mesmo que você não agradeça ao teu Espírito Protetor, ele se sente honrado e agradecido à medida em que você agradece a Deus. Porque ter a consciência de que Deus está acima de todas as coisas e criou todas as criaturas é o grande Pai, a grande sabedoria, a grande misericórdia. Esse reconhecimento é uma humildade que a gente tem em relação às coisas e saber que tudo na realidade tem um propósito, e se esse propósito é o nosso crescimento, é o aumento da nossa sabedoria, que a gente se torne cada vez mais próximos da perfeição, e aquilo que é proposto é utilizado como um mecanismo, como um meio através do qual a gente exercita essa sabedoria e vai crescendo a partir dela, quando a gente agradece a Deus, a gente na realidade está remetendo àquele primeira e a maior lei, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu já mencionei aqui algumas vezes que para mim, pessoalmente, era um pouco complicado e um pouco difícil de entender essa história. Por que amar a Deus sobre todas as coisas? Do que só um rito, só uma maneira. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ao próximo, tudo bem, faz sentido, porque no final das contas, quando eu amo o próximo, eu estou num gesto fraternal e amoroso, crescendo, exercito esse amor. Mas amar a Deus acima de todas as coisas, qual que é o sentido disso? Na realidade, eu vim compreender mais tarde que amar a Deus sobre todas as coisas significa amar toda a criação divina, porque à medida em que você ama a Deus, o grande Criador, aquele que é o gerador de todas as coisas, você está amando as suas criaturas. Então, amar a Deus significa amar a natureza, significa amar todas as situações, tudo aquilo que de material mesmo que te chega às mãos, todas as possibilidades, todas as ocorrências, os eventos, os acidentes que acontecem, na realidade, só tem um grande princípio, uma grande motivação, que é gerar em nós a sabedoria, fazer com que a gente se torne espíritos melhores. Reconhecer, então, Deus como sendo o gerador e o criador de todas essas coisas, significa uma primeira, um olhar no sentido de reconhecer que somos criaturas. Se somos criaturas, dependemos e devemos ao Criador, a nossa criação, e todas as situações que nos ocorrem estão dentro de uma grande ordem. Significa um serviço de humildação, eu costumo chamar, muito mais do que humildade, porque humildação significa, não é se humilhar, né? Não é porque humilhar tornou para a gente um conceito que acho que se perdeu um pouco no tempo, porque humilhar parece que você está se colocando menor que outra pessoa. Se humilhar diante de Deus significa só reconhecer que nós somos criaturas e como criaturas dependemos de um Criador. Por isso, humildar parece que traz um sentido novo, no sentido de que se humildar significa colocar a humildade em você. Quer dizer, se reconhecer como não sendo capaz e competente de resolver todas as coisas. Não sabemos tudo, somos imperfeitos e é natural que sejamos imperfeitos. Não é possível esperar que nós tenhamos o conhecimento e saibamos resolver todas as situações, que a gente tenha toda a perfeição, saiba como agir, saiba como ter amor por todas as criaturas. Não somos assim ainda. Temos em nós o cerne desse crescimento, dessa evolução, mas não somos ainda. Então, se humilhar perante Deus ou se humildar perante Deus significa esse reconhecimento de que somos muito menores do que isso e muito menores, às vezes, do que as nossas expectativas em relação a nós mesmos.
Quando a gente faz isso, a gente se coloca, tudo bem, eu não sou perfeito e não serei perfeito, mas estou num processo de crescimento, estou num processo de melhorar. Então, amar a Deus sobre todas as coisas significa se colocar dentro desse ambiente, dentro dessa escala de evolução, como um ser imperfeito, mas perfectível, alguém que consegue, através do seu próprio esforço, se tornar cada dia melhor. Então, quando a gente agradece primeiro a Deus, nós estamos agradecendo a toda essa filosofia, toda essa mecânica, essa natureza, essas leis naturais que estabelecem o nosso lugar no universo e tudo aquilo que acontece com a gente. Se a gente reconhece que existem bons espíritos e que nos assistem, que nos auxiliam, e agradecemos a eles também, que ótimo! Mas por serem espíritos mais evoluídos, eles não ficam na dependência do nosso reconhecimento. Eles só ficam felizes quando reconhecemos que dependemos de situações outras que são geradas para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento, mesmo que essas situações sejam às vezes não muito agradáveis. O reconhecer que isso deve fazer parte de alguma coisa muito maior e que nos trará o conhecimento é o essencial nessa questão. E aí, o item A da pergunta 535 diz assim: o que sucederia se nos esquecêssemos de agradecer? E a resposta: o que sucede aos ingratos. Então, continuar um pouquinho mais. No item B diz assim: no entanto, pessoas há que não pedem nem agradecem e às quais tudo sai bem. E a resposta: assim é de fato, mas importa ver o fim. Pagaram bem caro essa felicidade de que não são merecedoras, pois quanto mais houverem recebido, tanto maiores contas terão que prestar. E vamos entender bem aqui a questão. Não se trata aqui de que Deus dependa do nosso agradecimento. Deus dispõe de tudo, até de nós mesmos. Se Ele criou todas as coisas, todas as criaturas, Ele não depende do nosso reconhecimento ou da nossa humildade. Ele não depende Ele não é um ser carente que depende do nosso amor e do nosso reconhecimento das coisas que acontecem. Na realidade, o sentido é inverso. Nós é que dependemos desse reconhecimento e desse amor. Esse reconhecimento é só uma maneira através do qual nós nos conectamos ao Criador e nos tornamos harmonicamente ligados a essa lei de progressão e de evolução. A gente costuma achar, segundo alguns ritos, algumas tradições, que e podemos entender errado essa questão, do seguinte sentido: pagaremos bem caro se não houvermos reconhecido aquilo que recebemos. O pagar bem caro aqui não significa que Deus está olhando para a gente: eu te dei isso, você não me agradeceu, filho ingrato, então vou te punir por conta disso. Que sentido teria um Deus amoroso e sábio, que sabe na realidade qual é a nossa preparação, a nossa capacidade, e sabe o quanto agradecemos ou não agradecemos? Ele não espera e não aguarda o nosso agradecimento. O que Ele espera é que nós, por termos consciência do lugar que a gente ocupa nesse espaço, que a gente reconheça a dependência das situações todas e de Deus, inclusive, para que a gente possa mais facilmente crescer e evoluir. Existe uma diferença bastante grande aqui entre essa visão de um Deus punitivo, alguém que nos pune pelo que a gente não faz corretamente, e alguém amoroso, que espera que a gente faça o melhor, que a gente faça o correto, por nós mesmos. Ele anseia que nós acertemos os nossos passos, que façamos as melhores escolhas, porque esse é o nosso benefício. Se Ele é um Pai amoroso, Ele deve ficar triste com as nossas más escolhas, porque é através das nossas más escolhas que provocamos o sofrimento que vem na sequência. E na consciência de que dessa má escolha trará sofrimento, traz essa consciência de que assim, espero que você acerte. Eu, como pai, espero que os meus filhos acertem os caminhos, espero que eles escutem as melhores opções, as melhores ideias, mas reservo a eles o direito do livre-arbítrio, da escolha que eles façam. Como eu estou numa escala de imperfeição, muitas vezes, e é isso que acontece na realidade, né? A evolução só acontece porque os filhos, na realidade, não seguem exatamente o que os pais pedem para eles fazerem. Porque muitas vezes o quebrar essa sequência ou quebrar o ordenamento paterno significa evolução.
Se a gente seguisse o que os pais sempre disseram, estaríamos parados no tempo das cavernas ainda, porque não haveria evolução. A evolução acontece com a quebra de padrões. Só que nós estamos numa escala de imperfeição e de não conhecimento das coisas. Se a gente imagina que existe um Deus, que Ele é todo sabedoria, Ele detém toda a sabedoria, toda a bondade, todo o amor que existe no mundo, Ele não tem a limitação que nós temos. Ele espera que nós façamos ideias acertadas e anseia pela nossa evolução, porque é a nossa evolução que nos tornará cada vez mais próximos da verdadeira felicidade. Porque o que faz com que a gente seja infeliz, com que a gente sofra, é a gente ainda não saber exatamente como agir. E quando fazemos escolhas erradas, arcamos com as consequências das nossas escolhas, né? Por um efeito normal de evolução, né? E aí, a gente começa então um novo tema, que é ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. E aí diz assim, pergunta número 536. São devidas as causas fortuitas ou ao contrário? Têm todos um fim providencial os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos? E a resposta? Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Ora, é um tanto lógico. Se Deus criou todas as coisas e criou a natureza, criou as leis naturais, a maneira como os elementos reagem, nada que aconteça deve estar em desordem com as leis naturais. Seria uma quebra das leis naturais. E se existisse uma quebra das leis naturais, significa que as leis não são tão perfeitas assim. As leis divinas não abrangem todas as situações. Escapam algumas coisas da situação da lei divina. E aí Deus deixa de ser Deus, porque se Ele tem toda a sabedoria, Ele tem todo o conhecimento e criou todas as coisas, é como se as coisas se rebelassem contra Deus. E aí volta naquela de novo, aquela mesma lógica do bem e o mal, né? Do bem contra o mal, de Deus contra o diabo. Se existisse um anjo que é criatura de Deus, porque se Deus criou todas as coisas, criou inclusive todos os anjos, segundo essa concepção. E se existe um anjo decaído que se revolta contra Deus e trabalha contra Deus e é capaz de antagonizar a Deus, significa que Deus deixou de ser Deus. Porque tem alguém que tem a mesma capacidade e o mesmo poder que ele. Então, se Deus é criador de todas as coisas, nenhuma criatura pode se tornar o criador e nem pode se igualar em força. Então, todo mal, toda a criatura está submetido. E se Deus criou algo para ser eternamente ruim, Ele errou no seu projeto. Ou Ele errou no seu projeto, ou então Ele é meio sádico, que Ele provocou alguma coisa para perturbar toda a sua criação e fazer com que todos sofram nessa situação. Então isso quebra a lógica da existência de um Deus bondoso e amoroso e de toda a evolução, de tudo que está sobre a sua criação, caminhar num processo de evolução em caminho ao amor. Então, nesse mesmo sentido, se existem causas fortuitas, se existem fenômenos da natureza que causam problemas e destruição, isso tem que estar necessariamente, por conta das leis divinas, submetido às leis naturais e deve ter um propósito. Caso não seja isso, a gente refuta a história do conceito de Deus. Não existe Deus, porque alguma coisa está escapando da sua capacidade, do seu poder. Vamos continuar ainda nessa história. Item A da pergunta número 536. Objetivam sempre o homem esses fenômenos? E a resposta: às vezes tem com imediata razão de ser o homem. Na maioria dos casos, entretanto, tem por um único motivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. E aqui está uma explicação da lei natural. A lei natural e a física e as ciências começam cada vez mais a ter consciência disso. Existem processos homeostáticos. Na medida em que você mexe para um lado, a lei do equilíbrio provoca uma certa reação, de maneira a que isso tende a se manter em equilíbrio constante. Voltando um pouco na filosofia oriental, a gente tem o taoísmo, tem aquele símbolo do Tao, que são aquelas duas metades que se intermediam. É o dia e a noite, o céu e o escuro, o claro e o escuro. Tudo tem sempre uma polarização que se compensa. Quando a gente caminha porque provoca o desequilíbrio. Você provoca o desequilíbrio, compensa o desequilíbrio e provoca o desequilíbrio de novo para o próximo passo. Assim que você se desequilibra, você busca o equilíbrio. Então é sempre uma constante
mutação ou migração de valores positivos e negativos no sentido de alcançar um certo equilíbrio. A natureza em grande escala também trabalha desse jeito. Na medida em que o homem, por exemplo, provoca desequilíbrios naturais, como por exemplo a questão do aquecimento global, o planeta e todas as leis naturais reagem de maneira a compensar aquele desequilíbrio que está sendo colocado. Então, nessa situação, não é o planeta que está em perigo por conta das atitudes do homem, e sim o homem que sofre as consequências das suas ações no planeta. A gente inicialmente é capaz de desequilibrar o nosso quintal, né? A nosso redor. Nós podemos poluir os rios e com isso deixamos de ter água fresca e limpa, podemos desmatar as fontes ou as origens, as nascentes das fontes e com isso quebrar, minar aquela nascente de água e com isso perder a água. Então sofremos as consequências das nossas ações, mas num âmbito muito pequeno. Como humanidade começamos a crescer e evoluir, as nossas capacidades de interferência na natureza também crescem. Então os efeitos naturais, mesmo os efeitos climáticos, servem para estabelecer para nós, numa lei de compensação, de retorno ao equilíbrio, que se não estamos gostando do que estamos provocando, devemos agir de maneira diferente. Então o desequilíbrio na natureza tem um efeito muito mais instrutivo, né? Para que a gente como humanidade, que a gente como espécie aprenda que as nossas ações estão fazendo com que a nossa vida se torne pior, para que a gente aprenda com esses princípios, para que a gente possa evoluir, a gente possa crescer. Se nós somos seres espirituais, como espíritos, nós não dependemos da vida na Terra. Se um dia a Terra deixar de existir, como espíritos estaremos numa outra locação, num outro planeta, vivendo num outro sistema, já que a vida espiritual não finda. Nós somos seres imortais, criados à semelhança de Deus, com as mesmas capacidades. Estamos temporariamente vivendo aqui nesse planeta, alocados nesse planeta aqui, porque aqui tem as condições que a gente necessita para, através das experiências, evoluir e crescer. Mas não estamos limitados ao planeta. Se um dia esse planeta se tornar inabitável, seremos como espíritos encaminhados para outra localidade, para outro planeta. Se tudo evolui por conta de uma lei natural, o nosso próprio planeta também evolui, né? Então o planeta também passa por um processo de evolução para se tornar um planeta mais evoluído. Se a gente fala que tudo é criação divina, né? Mesmo a matéria é criação divina, a matéria também evolui. Voltando a falar de novo, Pietro Baldi, no Grande Enigma, ele comenta a evolução ele tem uma proposta, uma hipótese desse encaminhamento da evolução da criação divina, desde o processo mais materializado, que para a gente é constituído como sendo o reino mineral, para um processo de como os minerais evoluem como seres espirituais para o reino vegetal, do vegetal para o animal, do animal para o hominal. Porque, na realidade, se tudo é criatura divina e toda a criação divina caminha do sentido da imperfeição para a perfeição, e se são reinos diferentes, é necessário que exista uma migração nesse processo de evolução. Existem lacunas nesse meio de caminho. Como é que, então, um gato pode virar gente? Fala assim, um pé de batata pode virar um gato? Né? A história não é bem assim. É um processo longo, mas é um processo natural e evolutivo, e tem que ser assim, se existe um grande princípio natural, leis naturais que regem essas questões. Então, esse processo dá para a gente uma complexidade muito maior e uma interligação entre as ações. Então, as ações naturais não podem ser, não foi tudo feito, os fenômenos da natureza não acontecem só objetivando os homens, não só para que os homens percebam que estão fazendo errado, mas é porque o próprio planeta caminha num processo evolutivo. Se a gente pega a evolução do planeta Terra, e a gente quando a gente estuda, você vê lá que tem a Pangeia que foi dividida e separou entre América e África, e existe um processo que continua em modificação. Então os cientistas já conseguiram descobrir que existe um processo de realocação que é constante e acontece de ano após ano, em pequenos centímetros, em poucos centímetros, mas existe um processo de modificação do planeta. O planeta terá uma conformação diferente em alguns milhares de anos.
nós teremos a configuração do planeta de uma maneira diferente. Por quê? Porque nada é estático, o planeta continua evoluindo, o planeta continua se transformando e se modificando. E habitamos esse planeta aqui, precisaremos de alguma maneira nos adequarmos a essa situação à medida que os processos acontecem. Lógico, o homem causou tudo isso por as mudanças climáticas? Não, a evolução do planeta é uma evolução natural, lenta, constante. Já tivemos várias épocas glaciais, já tivemos várias modificações do planeta, já passamos por 6 grandes extinções que foram objeto da modificação climática acontecida no planeta. Só que também é claro que o homem, por conta das suas ações nas últimas centenas de anos principalmente, tem adiantado e provocado um aceleramento dessas mudanças. Então não é de se estranhar que aconteçam maremotos, terremotos, tsunamis, que aconteçam modificações no planeta de maneira acelerada, porque, de novo, o que continua valendo é a lei do equilíbrio, e cada ação dada num sentido tem uma lei compensadora, uma ação compensadora da própria natureza, no sentido de reequilibrar a situação. E nem sempre o reequilibrar a situação é voltar ao estado normal. Não significa que, então tudo volta a ficar. Se a gente não fizer nada, só fizer coisa errada, a coisa tende a voltar ao normal. Não. Vai existir um processo de compensação daquela energia que foi gerada. Se for gerada a energia num sentido, vai ser gerada uma energia num outro sentido. É nesse sentido que acontece aqui a mudança. E tem B da pergunta 536. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária. Nisto, como em tudo, porém, sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para os agitar, para os acalmar ou dirigir. E a resposta, tanto quanto óbvia, evidentemente, nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Então, voltando aqui. Primeiro que, em vários pontos, dada a nossa ignorância na maneira como fazemos a pergunta para os espíritos, parece muitas vezes que quando ele fala de espíritos, ele exclui nós como humanidade encarnada. E, na verdade, a gente esquece que nós somos espíritos também. Então, tudo é criação espiritual. Então, a espiritualidade, ou aqueles que não estão reencarnados aqui na Terra, continuam trabalhando. A gente já também falou que em vários níveis diferentes, hierarquias diferentes, existem maiores responsabilidades sobre a manutenção de tudo aquilo que está sob sua responsabilidade. A gente já falou que Jesus é o espírito responsável pelo planeta Terra, assim como existem outros espíritos de escala crística responsáveis por outros planetas. Assim como devem existir espíritos superiores a Jesus, que são responsáveis pelas galáxias, pelo sistema solar, outros pelas galáxias. Ou seja, existe uma hierarquia nesse processo da perfeição, onde cada ser espiritual tem uma incumbência, uma responsabilidade sobre aquilo que lhe compete, né? E a gente também disse que tudo age segundo os princípios das leis naturais. Então, Deus não fica o tempo todo com a batuta dizendo agora o mar avança, agora volta ao mar. Agora, se existe uma lei divina e natural, é natural que as coisas aconteçam de maneira orquestrada, mas muito naturalmente, sem que exista interferência, sem que precise existir interferência. As leis estão colocadas e o universo age e reage segundo as leis divinas. Deus emana amor o tempo todo e a sua emanação de amor continua criando o universo para todos sempre, porque é assim que é o princípio. E a ciência também já descobriu e confirmou que o universo está em constante evolução, estamos em constante modificação, né? Então existe um processo de mutação constante, de criação constante. Deus não criou em 7 dias e depois está até hoje lá descansando sem fazer nada, porque se ele criou um ciclo perfeito, onde tudo age e reage, ele não tem mais nada para fazer, então ele ficaria lá o tempo todo lá de boa, sem poder fazer nada, só assistindo as besteiras que a gente faz aqui. Não tem sentido. Deus continua criando incessantemente o tempo todo. Então, nesse processo, as modificações que vão acontecendo estão de acordo com as leis divinas e sob a organização de seres espirituais
que tem por sua responsabilidade certas incumbências, como, por exemplo, as modificações que acontecem no planeta. Então elas são orquestradas, são organizadas, são dirigidas, são trabalho de seres espirituais em escalas diferentes, cada um dentro da sua responsabilidade. Pergunta número 537. A mitologia dos antigos se fundava inteiramente em ideias espíritas, com a única diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Representavam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir ao fenômeno da vegetação e etc. Semelhante crença é totalmente destituída de fundamento, ou seja, não tem nada a ver, isso é só mitologia, é só uma maneira muito ignorante de ver as coisas, né? E a resposta, tão pouco destituído é de fundamento, que ainda está muito aquém da verdade. Toda a filosofia, toda a inspiração divina, todas as ideias a respeito da própria... A humanidade sempre tentou buscar uma maneira de descrever ou de explicar como funciona o universo. E nessa maneira de descrever como funciona o universo, era muito natural que a gente enxergasse e encarasse fenômenos naturais que a gente não consegue controlar e não consegue entender como seres divinos, como divindades, e por causa disso tratar com Deus vento, Deus sol, Deus chuva, tudo, Deus primavera, e tudo era encarado como um ser mitológico. E depois, isso é besteira, nossa, isso é infantilidade, né? Não é assim. Agora a gente começa a evoluir um pouco mais, começa a entender que também não era tão besteira assim, que no final das contas, guardadas as semelhanças, se existem seres espirituais que são responsáveis por certos atributos naturais, é natural que existam seres com uma certa característica, uma certa finalidade, uma certa responsabilidade que sejam responsáveis por certos fenômenos naturais, né? E a gente vai ver, quando a gente fala, por exemplo, do estudo dos elementais, que existem seres espirituais que são destinados para fazer a gestão de certos elementos naturais. Então, aquela história de duende, gnomo, todas as separações dos elementos, você vai perceber que tem uma classificação por elementos naturais, onde as ondinas, né, as salamandras, todos esses elementos têm uma certa especialização. A forma como a gente via, ou como a gente retrata artisticamente esses elementos, é, na realidade, uma maneira de a gente tentar enxergar a humanidade neles, né? Então, sempre todos os artistas que tentaram refletir e tentaram demonstrar esses elementos, é porque tentavam enxergar em alguma coisa que tinha uma certa vida, né? Uma certa capacidade de ação e reação, e a gente só conhecia como ser inteligente o ser humano, a gente tenta desenhar esses elementais como sendo seres humanos. Por isso os gnomos são parecidos com gente, só que baixinho, pequenininho. Os homúnculos, que são mais ligados aos elementos da terra, são seres muito grotescos, mas são figuras humanas, né? Mesmo as salamandras, que são os elementais do fogo, a gente sempre tenta enxergar uma maneira de achar um olho, uma carinha, uns braços ali para poder se identificar. Então está muito mais na nossa limitação de tentar retratar esses seres do que na realidade como eles são de verdade. A gente tenta encarar todo mundo do jeito que a gente conhece. Se a gente conhece como a gente vai tentar enxergar assim. Por isso que a gente também, quando tenta enxergar a Deus, na maioria das vezes a gente tenta enxergar alguém. Então uma pessoa. Então a gente chega normalmente, no processo geral, um homem barbudo, barbudo, de barba branca, né? Quem disse que é branco? Existe cor? Não existe cor? Por que barba branca? Por que de barba? Né? Não pode ser negro? Não pode ser uma mulher? Quer dizer, não existe gênero, não existe. Só que a gente tenta retratar porque era a maneira que fazia mais sentido para nós. E por causa disso gera, e até hoje gera, em algumas correntes, essa negação da existência de Deus. Porque vê essa incoerência e não consegue tratar e lidar com essa incoerência, fala, então isso é tudo mentira, isso não tem sentido, isso é nonsense, isso não tem capacidade, não tem ideia, não tem lógica esse processo. Mas a gente esquece de entender que esses processos são gerados por mentes nós, né? Provavelmente em outras existências, participamos disso, né? De concepção de tentar tornar aquilo que nos era fácil.
né? Se você só tem um martelo, tudo vira prego. Então, na medida em que você só tem uma maneira de enxergar as coisas, você vai tentar enxergar tudo daquele jeito. Então, a gente tenta adequar ao nosso conhecimento. Então, esse foi o processo pelo qual esses elementos são representados desse jeito. Mas não significa que tenham a mesma figura humana. Eles têm uma figura espiritual. Aliás, o espírito não tem forma. Nós, como espíritos, não temos forma. A gente, enquanto desencarnado, tem a forma que é o perispírito, que na verdade não é o espírito, mas ainda assim é um envoltório material que tem muito da maneira como a gente se deseja mostrar. Às vezes do que foi nas existências passadas, às vezes naquilo que te faz mais sentido, ou para quem você vai se mostrar. Então os espíritos se mostram com uma certa aparência, porque faria muito chocante você ficar conversando com uma bola de fogo, ou com alguma coisa disforme. Então eles se apresentam de uma maneira que seja mais palatável para nós. E essa concepção, ela só vai elevando, só vai desmaterializando, vai sutilizando à medida que a gente vai evoluindo como ser e começa a perceber que não dependemos disso. Então não é de se imaginar que Deus tem a forma humana. Por quê? Porque disse que nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Então por causa disso a gente acha que Deus tem a nossa cara. Não seria muita limitação? E aí, se ele é a nossa cara, quer dizer, os seres que vivem em outros planetas com outra constituição física, que por causa da adaptação do planeta tem uma forma diferente, não seriam filhos de Deus? Ou será que Deus não é, então, alguém muito mais parecido com alienígena do que com nós? Aliás, o que é alienígena? O que é extraterrestre? A gente já comentou aqui, né? Se Jesus, por exemplo, que é o nosso grande governador do planeta Terra, recebeu por incumbência a responsabilidade, a gestão do nosso planeta e de todas as almas aqui viventes, é porque ele já tem uma certa idade, vamos dizer assim. Então ele não pode ter sido gerado na Terra. Então, por consequência, ele é um extraterrestre. Então, o que se espantar se no final das contas não existe extraterrestre? Extraterrestre significa de fora da Terra. Provavelmente nós também somos extraterrestres como espíritos. Viemos de fora da Terra. Estamos aqui encarnados e vivendo aqui, mas porque esse é o nosso momento de evolução. Estamos aqui evoluindo e esse planeta servirá para nós enquanto estivermos adequados ao que é necessário para a nossa evolução nesse planeta. Fatalmente, poderemos migrar para um outro planeta, como já aconteceu quando a gente olha Exilados de Capela, voltando a falar de novo, com os capelinos que vieram para cá e reencarnaram aqui como seres humanos aqui. Né? Eles eram extraterrestres. Encarnaram aqui na forma humana? Sim, porque essa é a matéria do nosso planeta, é a maneira como o nosso planeta trata a vida, e era o que era mais adequado à vida no nosso planeta. Retornando mais tarde para o seu planeta de origem, voltaram a ter a aparência e a constituição do seu planeta de origem. Então somos ainda muito apegados a essas questões materiais, né? A maneira como a gente enxerga as coisas. E o Espiritismo começa a trazer para a gente certos prenúncios, certas indicações de que assim, pessoal, galera, fica atenta aí, fala assim, não tem muita lógica isso do jeito que você está colocando. Como eles não podem dizer, e a gente ainda está falando aqui, um livro dos Espíritos, escrito em 1853, e até hoje é difícil a gente olhar para cá e conseguir entender, imagina se eles não podem, eles têm que adaptar pedagogicamente o que eles dizem para, sem dizer mentira, dar um tom adequado ao nosso grau de entendimento. Então a nossa compreensão tem ainda um certo limite, devemos evoluir muito mais ainda, né? Continuando, pergunta A da pergunta 537. Poderá então haver espíritos que habitem o interior da Terra e presidam os fenômenos geológicos? E a resposta: tais espíritos não habitam positivamente a Terra, presidem os fenômenos e os dirigem de acordo com as atribuições que têm. Dia virá em que recebereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Por quê? Porque a gente ainda tenta materializar os efeitos. Espíritos não ocupam espaço, eles não precisam estar dentro da Terra ou fora da Terra, porque estão numa dimensão diferente. Nós, enquanto desencarnados, não ocupamos espaço na matéria.
não dependemos de ter espaço para como espíritos se apresentar. Nós podemos estar sentados do mesmo lado, na mesma cadeira que uma pessoa encarnada. Então, a questão aqui é ainda a nossa limitação de compreensão. Queremos ainda materializar os conceitos e fazer com que espíritos representem e ocupem espaço e manifestem-se na matéria e afetem a matéria segundo a maneira como a gente faz, como se ele tivesse o espírito que trabalha com o magma, por exemplo, tivesse que ter lá algum instrumento para ficar cutucando o magma lá, para ficar mexendo na lava lá sem derreter tudo. É muito infantil da nossa parte ainda querer localizar essas coisas dessa maneira. A gente precisa sutilizar e entender que esse pensamento é cada vez mais imaterial, porque as coisas não são imateriais. Nós estamos materialmente localizados, dado o nosso grau de compreensão nos dias de hoje. Pergunta número 538. Formam categoria especial no mundo espírita os espíritos que presidem os fenômenos da natureza? Serão esses à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Quer dizer, esses espíritos que estão na natureza um dia já foram gente como nós, né? E a resposta, que foram ou que serão? E a resposta aqui também é bastante interessante, na medida em que ele coloca esses espíritos na mesma origem que nós. Somos todos criaturas divinas, evoluímos e vamos recebendo atribuições de acordo com o nosso grau de evolução. Então os elementais acabam sendo um filo diferente da evolução humana, eles são espíritos também, nossos irmãos, criaturas de Deus, e que agem e que atuam na natureza. Ou estão numa escala anterior à nossa, que um dia poderão evoluir e se tornar como nós, seres hominais, ou continuarão evoluindo dentro da manifestação elemental, recebendo outras incumbências dentro da espiritualidade. Então, por isso que ele diz, ou estão numa escala, ou estão abaixo de vocês, estão menos evoluídos que vocês e recebem atribuições mais simples, das quais eles têm capacidade de agir, ou estão num grau mais acima, porque já são aqueles que coordenam e organizam as manifestações. Letra A. Pertencem esses espíritos às ordens superiores ou às inferiores da hierarquia espírita? E a resposta? Isso é conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente o papel que desempenham. Uns mandam e outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, assim que entre os espíritos como entre os homens. Então, não existe milagre, não existe... O conceito continua sendo o mesmo, somos seres espirituais em evolução, cada um de nós recebemos por atribuição uma certa do que é dado e o que é guardado ao nosso grau de evolução e conhecimento. Então, mesmo aquilo que a gente hoje recebe como incumbência de trabalho, a nossa missão aqui na Terra, o que a gente faz de modificar o planeta, de construir, de revolver, de plantar, de evoluir a ciência, está adequado ao nosso grau de conhecimento. Na medida em que a gente evolui, maiores incumbências são dadas também, maiores responsabilidades são dadas. Então, a grande lógica divina, a grande lei natural, define o papel que cada um desempenha nesse processo. Você vê que a lógica é tão complexa, mas é tão maravilhosamente encadeada, que cada um tem dentro desse processo, para que tudo mantenha um certo equilíbrio, cada um de nós tem um papel. Por isso que cada um de nós é importante, cada um de nós conta, a cada um de nós é dada uma missão. Quanto mais a gente se aproxima e reconhece a missão que tem de executar, mais perfeita é a nossa evolução e mais rápida é a nossa evolução. Quanto mais a gente resiste em agir de acordo com aquilo que deveríamos, com a missão que deveríamos estar agindo, né, mais vem o sofrimento, porque é como se você estivesse dentro de um sendo empurrado no caminho da evolução e você resistisse, tentasse ficar freando e tentar não evoluir. O processo natural é a evolução. O processo de estagnação ou de agir de maneira errada é um processo de retenção. E por isso que causa dor, causa sofrimento. Quando a gente se deixar levar por essa onda da evolução e começar a compreender, buscar o significado do nosso papel, da nossa existência, as coisas começam a fluir de uma maneira muito mais agradável e a vida então passa a ser menos sofrida, porque começamos a desempenhar o papel que nos é dado. Não porque Deus queira nos punir,
mas porque nós estamos nos punindo na medida em que a gente resiste àquilo que deveríamos estar fazendo. Porque o que deveríamos estar fazendo é o nosso encaminhamento para a felicidade, é o encaminhamento para a perfeição. E resistir a isso significa, então, através do nosso livre-arbítrio, que nos é dado como um grande benefício, para que a gente reconheça e saiba, ganhe a sabedoria para saber como deveríamos agir. Bom, a gente fica por aqui, a gente retorna então na próxima sessão com mais um pedaço dessa nossa sessão, Ação dos Espíritos nos Fenômenos da Natureza, do capítulo 9, da Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, do livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, do Livro dos Espíritos. Até lá!